Sejam bem-vindos e bem-vindas, queridos e amados alunos e alunas do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós, nessa terceira aula do 14º módulo, nós vamos continuar mais um bloco da história da Igreja, que vai agora do século XI ao século XIV. Então serão 3 séculos de estudos. Vamos então pedir a luz do Espírito Santo, a bênção de Deus, para que essa aula possa nos iluminar, aumentar nosso conhecimento, nossa fé, possamos viver a nossa fé, nossa crença em Deus, de maneira coerente e firme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nessa terceira aula do 14º módulo, nós vamos pegar a quarta parte, esse quarto bloco de estudos sobre a história da Igreja. Sempre lembrando que aqui eu faço um voo rasante sobre tudo isso, sobre toda a história da Igreja. Eu não me aprofundo, isso aqui é apenas um relato muito sucinto, rápido, sintético sobre a história da Igreja. O aprofundamento, nós indicamos uma bibliografia ao final da apostila, onde vocês poderão se aprofundar, se inteirar melhor sobre essas informações. Bem, agora nós vamos de São Gregório VII à Inquisição Espanhola. O desenvolvimento exterior da Igreja e a difusão do cristianismo, ou seja, as cruzadas. Vamos ver as causas. Bem, primeira e única causa principal das cruzadas. Quais são? Qual é? Reconquistar das mãos dos infiéis os lugares santos da Palestina. Esse é o principal objetivo, a causa principal da cruzada. Reconquistar das mãos dos infiéis os lugares santos da Palestina. Depois da conquista de Jerusalém pelo califa Omar, em 637, no século VII, ou seja, já depois da criação, do surgimento do islamismo, ainda eram toleradas as peregrinações dos cristãos aos lugares santos. Sobre os fatimitas, que conquistaram a Palestina pelos meados do século X, começou para os cristãos uma era de padecimentos. Os seljúcidas, na metade do século XI, tornaram intolerável a situação, ou seja, os muçulmanos dessa etnia. As igrejas destruídas, os romeiros maltratados e assassinados. Em 1095, no Sínodo de Clermont, Urbano II convidou bispos e cavaleiros a salvar os santos lugares. Com um grito, Deus louvou-te, todos tomaram a cruz. Causas secundárias que atuaram em alguns, ou seja, os desejos que tinham os reis de ver afastarem-se para longe os turbulentos fidalgos. O receio de que os turcos viessem invadir a Europa e as indulgências e privilégios concedidos pela Igreja e pelos reis. Então, esses foram, digamos, as causas secundárias para o surgimento das cruzadas. Agora vamos ver as cruzadas principais. Qual foi a primeira cruzada? Que foi de 1096 a 1099, ou seja, no século XI. Um primeiro grupo de 50 homens, sob o comando de Pedro de Amiens, o eremita, e Gauthier Saint-Savoy, apareceu quase inteiramente antes de chegar à Ásia. Mas o corpo principal de 600 mil homens, sob o comando de Godofredo de Bouillon e do legado papal bispo Ademar de Pruy, derrotou os turcos em Nicéia e Dorileia, conquistando-lhes Antioquia em 1098 e Jerusalém em 1099. A primeira cruzada alcançou, portanto, seu objetivo. Além de outros principados cristãos, fundou-se o reino de Jerusalém e o principado de Antioquia. Entretanto, a posição desses novos estados era insustentável devido às dissensões nacionais dos conquistadores, à hostilidade dos imperadores gregos, aos ataques dos seljúcidas e às tradições dos pulanos, descendentes dos cruzados natos no Oriente. A segunda cruzada, que foi de 1147 a 1149, no século XII,
Com a queda de Edessa em 1114, a cidade de Jerusalém ficou 1144, a cidade de Jerusalém ficou em perigo. São Bernardo, por ordem do Papa Eugênio III, pregou a cruzada, conseguindo que os reis Luís VII de França e Conrado III da Alemanha empreendessem a Segunda Cruzada, mas, por causa das desinteligências dos chefes e traições dos pulanos, os exércitos reunidos foram dizimados pelos turcos dos desfiladeiros de Tauro, não podendo tomar nem a cidade de Damasco, a qual já haviam sitiado. A Terceira Cruzada foi de 1189 a 1193. Tomada Jerusalém em 1187 pelo poderoso Saladino, sultão do Egito, toda a Europa ocidental se consternou. Empunharam a cruz os três monarcas mais em destaque: Frederico I, Barbarroxa da Alemanha, Felipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Frederico foi para a Ásia pela Hungria e por Constantinopla. Venceu o sultão de Icônio, mas pereceu afogado nas águas de Selé. Os outros dois viajaram por mar e, reunidos aos destroços do exército alemão, cercaram Ptolomais, Acre, e a tomaram. Felipe voltou para a França e Ricardo não conseguiu tomar Jerusalém, mas concluiu com Saladino uma trégua para ser franqueada aos peregrinos a entrada em Jerusalém. A Quarta Cruzada foi de 1212 a 1204, no século XIII. Inocêncio III a mandou pregar e tomaram parte principalmente os cavaleiros franceses sob o comando de Balduíno de Flandres. Mas toda ela foi desviada de seu fim. O doge Dândolo levou primeiro os cruzados a ajudá-lo na conquista de Zara, na Dalmácia. Depois, Aleixo, filho do destronado Isaac Ângelo, de Constantinopla, obteve que o auxiliassem a repor seu pai no trono. Por então, Isaac não pôde pagar o prêmio prometido, sendo novamente destronado por outro pretendente. Os cruzados conquistaram Constantinopla e fundaram lá o Império Latino, de 1204 a 1261. Nada mais fizeram que enfraquecesse o Império Grego, baluarte contra os turcos. A Quinta Cruzada foi em 1228, no século XIII. Frederico da Alemanha, tendo prometido uma cruzada e retardando muito, afinal partiu para o Oriente para se livrar da excomunhão imposta pelo Papa. Chegando à Palestina, em vez de combater, concluiu com o sultão do Egito um armistício de 10 anos que garantiu aos cristãos a entrada sob a sucerania dos turcos. A Sexta Cruzada, de 1248. Luís IX da França, para cumprir uma promessa feita durante grave doença, empreendeu esta cruzada. Dirigiu-se para o Egito, apoderou-se de Damieta na esperança de que, sustentando nas praças egípcias suas bases de operações, mais fácil lhe seria a conquista da Palestina. Mas, vencido sobre a marcha sobre o Cairo, esteve prisioneiro dos infiéis, até que, por resgate de cerca de 8.000 contos em nossa moeda e a entrega de Damieta, obteve a liberdade para si e para o resto do seu exército. Quais foram os resultados? Bem, primeiro, fracassaram sob o ponto de vista religioso, pois o fim era a libertação da Terra Santa. Mas as cruzadas retardaram a invasão dos turcos na Europa, impediram a destruição completa da civilização cristã na Ásia Menor e reconduziram muitos maronitas e armênios à União Católica, evidenciaram os prestígios dos papas e animaram o espírito de fé. Segundo, sob o ponto de vista agrícola, comercial e industrial, fizeram passar para a Europa muitos produtos asiáticos, trigo da Turquia, cana-de-açúcar, vidros, estufos de seda, alargaram as relações comerciais, fazendo progredir extraordinariamente as repúblicas italianas de Veneza, Gênova e Pisa. Terceiro, sob o ponto de vista literário e artístico, muito ganhou a geografia, medicina, matemática e a filosofia. E a difusão do cristianismo? Bem, primeiro, vamos ver no interior da Ásia. Primeiro, os tártaros. No século XI, os nestorianos converteram ao cristianismo o rei dos Coraitas, tribo completamente bárbara ao sul do lago Baikal. No fim do século XII, o célebre rei mongol Gengis Khan submeteu os Coraitas cristãos. Segundo, os mongóis. Em 1245, Inocêncio IV mandou franciscanos e dominicanos ao grande Khan Gayuk,
que recebeu muito bem o célebre franciscano Ruysbroeck. Se resolver a converter-se, ou a favorecer a religião. Seus irmãos, porém, Kugalo na Pérsia e Kublai na China, permitiram a difusão em suas terras. Os chineses. Notícias mais exatas sobre a fabulosa China deram por este tempo dois comerciantes venezianos, Nicolau e Marco Polo. O zeloso franciscano João de Monte Corvino batizou, entre 1291 e 1300, a 6.000 pagãos em Cambalu, ou seja, Pequim. O Papa Clemente V nomeou arcebispo de Pequim e mandou novos missionários, mas a substituição da dinastia dos mongóis pelos Mingues em 369 acabou com a cristandade. E entre os maometanos e judeus, como se deu nesse período? Bem, primeiro na África. Trabalharam sem resultados missionários franciscanos, dominicanos e trinitários. Muitos mártires houve entre eles. No século XIV é que se estabeleceram os bispados de Marrocos e Tânger. Na Espanha, é o período épico do espírito cristão na península perseguida por Abderrahmane e Mohammed. Elenco dos principais eventos. Em 1031, divisão do califado de Córdoba em vários emirados, o que facilitou a reconquista para o cristianismo. Em 1085, Toledo cai nas mãos dos cristãos. Em 1094, Valência, sob o grande Cid imperador, ou Rodrigo Dias, como de Bivar, conde de Bivar. Em 1212, a reconquista de Córdoba, ficando os mouros reduzidos à posse de Granada apenas. Em 1492, a expulsão dos mouros, que aparentemente convertidos tramavam e se insurgiam contra o governo espanhol. Na Itália meridional, ou seja, ao sul, a dominação dos mouros foi destruída pelos normandos no século XI. E entre os judeus? Pouco conseguiu para a sua conversão o zelo dos papas e bispos. Havia durante a Idade Média contra eles uma grande animosidade da parte dos cristãos pelos motivos seguintes: a usura, riquezas demasiadas, política suspeitíssima na Espanha contra os cristãos, infanticídios, crucificação de adultos, profanação de objetos sagrados, ao passo que os príncipes ora protegiam os judeus, ora perseguiam os judeus, a igreja os protegia sempre. E o grande cisma do Ocidente, de 1378 a 1417, Concílio de Pisa em 1409 e de Constância em 1414. Os 16 cardeais presentes em Roma tinham recebido do Papa autorização para procederem logo à eleição, não obstante a ausência de seus 7 colegas. Contudo, esperaram os 10 dias de costume e no dia 8 de abril de 1378 escolheram um prelado estranho ao Sacro Colégio, o arcebispo de Bari, italiano de origem, mas residente em Avignon, e que tomou o nome de Urbano VI. Como houvesse durante a eleição muito barulho em torno do Vaticano, pois o povo pedia insistentemente que fosse dado um Papa romano, ou ao menos italiano, os cardeais renovaram a eleição na tarde do mesmo dia, com receio de haver faltado a necessária liberdade nos sufrágios da manhã. Doravante já não podia haver mais dúvida, o arcebispo de Bari era legítimo sucessor de São Pedro. Para a confirmação desta verdade, basta considerar o procedimento dos próprios cardeais. Primeiro, prestaram as homenagens de estilo na entronização. Segundo, dele aceitaram benefícios. E o terceiro, pediram privilégios para si e os seus. Quarto, escreveram aos colegas de Avignon que a eleição se fizera com regularidade e liberdade, e estes a reconheceram. Infelizmente, o zelo inconsiderado de Urbano VI, de caráter rude e, ao que parece, de inteligência medíocre, nada sabia revelar e dissimular. Propenso ao rigor, teve a imprudência de melindrar os seus conselheiros e os cardeais com humilhações escusas ou intempestivas. Estes descontentes, embora ainda não rebeldes, se afastaram de Roma, pretextando os grandes calores de estio, e se dirigiram para Anagni. Só o cardeal Tebaldeschi permaneceu fiel ao Papa. A irritação contra os rigores de Urbano VI, justamente com os remorsos de vários cardeais, parecem ter externado a respeito da falta de independência na eleição,
fez pouco a pouco nascer dúvidas mais ou menos sinceras sobre a liberdade na escolha de Urbano VI. Assim, em 20 de setembro, consumaram o cisma em Fundi, Nápoles, elegendo o cardeal Roberto de Genebra, antipapa Clemente VII, depois de terem anatematizado o arcebispo de Bari, pseudo-papa, que qualificaram de anticristão e apóstata por não querer reconhecer a ilegitimidade da sua eleição. A nomeação criminosa do antipapa Clemente VII foi feita por 13 cardeais e reconhecida por todos os mais, porquanto Tebaldeschi já falecera. Urbano, a conselho de Santa Catarina de Sena, organizou uma nova corte, criando de uma vez os 29 cardeais. A cristandade se dividiu em dois campos. O maior número dos países católicos ficou fiel a Urbano VI. Ao antipapa aderiram a França, a Escócia e a Espanha. Infelizmente, a rudeza de Urbano VI, o despotismo, as contendas com Nápoles, serviram mal à boa causa que representava. Surgiu de novo o descontentamento dos cardeais. 6 deles resolveram prender o Papa e conservá-lo sob tutela como incapaz e obstinado. Mas a conjuração foi descoberta e 5 dos culpados foram executados, escapando um inglês às instâncias do rei da Inglaterra. Pouco depois, Urbano morreu, detestado por muitos, não obstante a pureza das suas intenções, a austeridade de seus costumes e seu amor à justiça. Clemente VII, muito mais hábil, soube atrair sempre mais partidários. Com a condenação dos erros do dominicano João de Mortison e a proposta de um concílio geral para a extinção do cisma, deu aparência de desinteresse e ortodoxia. Muitos interpretaram como sinais do céu em favor de Clemente VII os milagres acontecidos junto ao túmulo de Pedro de Luxemburgo, um de seus cardeais. A Universidade de Paris, de acordo com o rei da França e os cardeais de Avignon, instou para que se trabalhasse seriamente na extinção do cisma. Mas o antipapa caiu doente, morrendo com 51 anos apenas. Seguiu-se-lhe o cardeal Pedro de Luna, que tomou o nome de Bento XIII, de 1394 a 1424. Dispunha este de espírito fecundo e incrível tenacidade de caráter, mas a serviço de sua imensa ambição. Não obstante essa altivez, Bento XIII, como aliás os sucessores de Urbano VI, isto é, os papas Bonifácio IX, de 1389 a 1404, Inocêncio VII, de 1404 a 1406, e Gregório XII, de 1406 a 1415, tinham tomado com todos os cardeais o compromisso de abdicar ao papado, caso tal renúncia fosse necessária para a união dos partidos. Entretanto, como demorasse a cumprir esta promessa, começou a alastrar-se geral descontentamento. A Universidade de Paris, que pedira desde 1381 um concílio geral, provocou em 1394 a emissão escrita de 10.000 pareceres sobre o modo melhor de acabar com o cisma. Ele os agrupava em 3 categorias. Primeiro, havia scissiones, ou seja, a resignação espontânea. Segundo, havia compromissiones, isto é, decisão do assunto por homens imparciais. E havia concilii. A mesma universidade conseguira de Carlos VI e dos regentes a convocação de grandes assembleias do clero de Paris de 1395 a 1406, para tratarem dessa questão. Nada pôde acabar com o infausto cisma. Enfim, novas esperanças em 1407. Os 2 rivais, Gregório XII e Bento XIII, resolveram, no Tratado de Marselha, encontrar-se em Savona com o fim de conseguir a união. Mas Gregório, mal aconselhado pelos parentes, recusou-se na ocasião a ir a Savona com medo dos franceses, e Bento não aceitou nenhuma das cidades que lhe impôs Gregório. Outro erro de Gregório XII, contrariamente à promessa dada na sua eleição, criou em 1408 4 novos cardeais. Daí os antigos separaram-se dele, dirigiram-se a Pisa e, apelando para um concílio geral, negaram a obediência ao Papa. Com eles se uniram em Livônia os cardeais do antipapa e de lá convocaram um concílio para a primavera de 1409 a celebrar-se em Pisa.
Os dois papas, convidados a tomar parte, recusaram-se, convocando cada um seu concílio próprio. Bento para Perpignan e Gregório para Friuli. Muitos prelados e teólogos, entre esses Gerson, o chanceler da Universidade de Paris, e Pedro d'Aligny, da mesma universidade, e a maior parte das cortes europeias acataram o concílio de Pisa. Na abertura do concílio, propôs dúvidas sobre a legitimidade dele, o rei Ruprecht da Alemanha, que se conservou fiel a Gregório. Tentou resolvê-las Pedro de Ancorano e, em 4 de maio de 1409, o concílio declarou-se ecumênico e competente para julgar os dois pretendentes à tiara como se exprimira. Estes foram convidados a comparecer diante do concílio e, como não o fizessem, foram excomungados e depostos como cismáticos e hereges notórios, já que praticamente negavam o artigo da unidade de regime na Igreja. Procederam então à eleição do novo Papa, sendo escolhido o arcebispo de Milão, o franciscano Pedro Filardi de Cândia, que tomou o nome de Alexandre V. Depois de ter elaborado vários decretos sobre o saneamento de defeitos na colocação de benefícios, etc., o concílio foi suspenso até o ano de 1412. Como Gregório continuasse também depois do concílio a ser tido como Papa ilegítimo em várias partes da Itália, Alemanha e nos países escandinavos, e como Bento, por sua vez, tivesse ainda partidários em vários países da Europa Ocidental, havia então, em vez de 2, 3 papas, Gregório XII, Bento XIII e João XXIII, isto é, um ambicioso cardeal Cossa, que sucedeu a Alexandre V. E a Inquisição? Bem, introdução sobre a Inquisição. A Inquisição, para esclarecer antes de mais nada, é um tribunal religioso ao qual compete julgar das heresias e crimes congêneres. Esse tribunal, estritamente falando, foi constituído somente no começo do século XIII. Inquisição, no sentido mais lato, significa qualquer modo de proceder contra os hereges. Neste sentido, a Inquisição existiu desde o começo do cristianismo, apresentando várias fases na história da Igreja. E aí a Inquisição no sentido lato? Bem, primeira fase. Até Constantino Magno houve uma forma de Inquisição, encarregada pelo divino fundador de transmitir ilibadas até o fim dos séculos as verdades reveladas. A Igreja teve não somente o direito, mas ainda a obrigação de empregar todos os meios no sentido de cumprir essa divina missão, admoestando, repreendendo e, finalmente, eliminando os membros recalcitrantes. É, aliás, o direito de cada sociedade. A segunda fase, que vai até a constituição dos novos germânicos. Quando, sob Constantino e Teodósio, a religião cristã se tornou oficial, os imperadores entenderam de seu direito e restrito dever cooperar com a Igreja na extirpação das heresias. Primeiro, porque a heresia foi equiparada, com toda razão, ao crime de lesa majestade, devendo ser-lhe aplicadas as mesmas penas. E segundo, porque sendo a rejeição base e fundamento da sociedade civil, a heresia era considerada um atentado contra o Estado. Assim sendo, Teodósio II, em 407, falou: Volumus esse publicum crimen, quia quod in religionem divina fit in omnium ferdo injuriam. Daí os castigos para os hereges: prisão, exílio, confisco dos bens e, às vezes, pena capital. Estas penas acharam aprovação dos padres da Igreja, especialmente de Santo Agostinho e de Santo Ambrósio, ainda que este condene o rigor contra os hereges. Se os padres reprovavam toda a coação em matéria de fé, referem-se aos que nunca foram membros da Igreja. Sobre os apóstolos da fé, ensinavam que era preciso tratá-los como rebeldes. A terceira fase, dos povos germânicos até a organização do Tribunal da Inquisição. Já devido à influência enorme que exerceu o direito romano, já devido à união mais íntima entre o Estado e a Igreja, continuavam contra os hereges os mesmos castigos das épocas anteriores. Muitas vezes o povo parece ter feito até uma espécie de justiça, de lynch contra os hereges. Mas quando no começo do século XII aumentou o número destes, principalmente dos cátaros, emanaram pouco a pouco vários decretos contra eles.
normalizando-se o processo jurídico, cuja forma definitiva constituiu no século XIII a Inquisição, tribunal organizado pelo Concílio de Tolosa, em 1229. Conforme aquele sínodo, em cada paróquia devia haver um sacerdote e 2 leigos incumbidos de indagar, em latim inquirere, de pessoas e casas suspeitas de heresia. Estas deviam ser denunciadas ao tribunal do bispo. Mais tarde, a administração da justiça contra os hereges foi confiada aos padres dominicanos, que mais de uma vez tiveram de ser admoestados pelos papas a que moderassem seu zelo. Entre os denunciados havia 4 tipos de classes: os acusados injustamente, que eram absolvidos; os acusados arrependidos, impunham-se-lhes, em geral, penas eclesiásticas leves; os acusados cuja submissão era fingida, em geral, eram condenados à prisão perpétua, mas só depois do plácito do Papa; e dos recalcitrantes, que eram entregues ao braço secular, que aplicava as leis de Frederico II e Luís IX e os condenava à pena de morte pelo fogo. De mais a mais, como a heresia formal fosse considerada crime maior que o de lesa majestade, adotavam-se os processos severos que vigoravam contra esse crime. Como testemunhas eram admitidos, até os infames podiam ser calados os nomes das testemunhas. Era lícito o emprego da tortura, a pena não podia ser pronunciada sem a aprovação dos bispos. Tinham os condenados os recursos à sé apostólica, com que ardor protegia os inocentes, fazendo o possível para evitar condenações injustas. O grande cisma, as heresias de Russo e Lutero, trouxeram um abalo tamanho à unidade cristã que a Igreja se viu sem forças para manter ainda por mais tempo o Tribunal da Inquisição na forma tradicional. E aí nós temos agora a Inquisição Espanhola. Foi também organizada na Espanha e na América do Sul pelos reis Fernando e Isabel no fim do século XV. Uma Inquisição de caráter misto, ou seja, leigo e eclesiástico. Procedeu esta com um ardor que não tinham em outras Inquisições. O inquisidor-mor, o primeiro foi Torquemada, era nomeado pelo rei. A jurisdição, naturalmente, devia dá-la ao Papa, mas, de uma vez, os papas tiveram de reclamar contra o mínimo rigor. Assim, o Papa Sisto IV, em 29 de janeiro de 1482, outra vez no ano de 1483, teve de exprobar o rei Fernando dos excessos dos inquisidores. Mas os reis continuavam a prestigiar os excessos. Foi, entretanto, que é para a Espanha a salvação contra 2 inimigos, os marranos e os mouriscos, judeus e, respectivamente, maometanos convertidos fingidamente. Também preservou a Espanha da infiltração do protestantismo, mas não da peste do enciclopedismo, que fez a desgraça do país. Foi abolida em 1820, a Inquisição. São falsas as acusações de Llorente contra a Inquisição Espanhola, embora devamos reconhecer abusos e injustiças. E, por conclusão, em relação à Inquisição, para se compreender a Inquisição é preciso considerar-se a situação religiosa, ou seja, as convicções profundas, a política, a que era a íntima união da Igreja com o Estado, a qual se servia de base, e a questão social, ou seja, a rudeza dos costumes e processos judiciários daquele tempo. As acusações que costumam fazer se referem-se à Inquisição Espanhola, que muitos não distinguem da eclesiástica, infelizmente. E por aqui terminamos a nossa terceira aula sobre esse assunto, desse bloco da história. Na próxima aula, a quarta aula, nós iremos falar desde o século XVI até o século XX. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.